Graça e paz em nome de Jesus, a todos os que estão aqui, a todos os que estão na sua casa, em qualquer lugar que você esteja, nos abençoe com essa graça do Senhor Jesus sobre a sua vida, que seja derramada no dia de hoje. Hoje nós vamos meditar no tema o caminho para ter um lar feliz, e esse tema está no Salmo 128. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia, te agradecemos por esse salmo tão precioso, tão abençoado, que nos instrui em tantas coisas. Em nome de Jesus, fala ao nosso coração, abre o nosso coração para receber a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Então, eu vou ler o Salmo 128 na versão Almeida Revista e Atualizada. E diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Então, o tema é esse aí. Eu vou mostrar para vocês aqui, nesse PowerPoint. O caminho para ter um lar feliz. Uma pergunta: você gostaria de ter um lar feliz? Um lar abençoado? Talvez nos dias de hoje a gente pergunte, né? Será que é possível ter um lar abençoado vendo tantos lares destruídos? Talvez você até tenha traumas, né, com relação a essa área por ver tantas vidas destruídas. Mas hoje, através da palavra de Deus, a gente vai ver que há um caminho para a gente ter esse lar abençoado, esse lar feliz. Então, esse Salmo 128, ele está dentro dos cânticos de peregrinação. O que são esses cânticos de peregrinação? Eles são conhecidos por 3 nomes, né? Mais comumente por 3 nomes, que são esses aí: cântico de peregrinação, ou cântico dos degraus, ou cântico de romagem. Então, eles vão do Salmo 120 até o 134. A gente está ali mais ou menos no meio desses salmos aí. Então, a gente já passou 8, né? Estamos no 8º e ainda tem mais 6 para frente. Então, o que a gente sabe a respeito desses cânticos de peregrinação? Estes cânticos, eles serviam como inário quando os judeus com as suas famílias partiam com as suas caravanas para Jerusalém. Existem 2 vertentes ali que falam a respeito dos cânticos de peregrinação, que seria quando o povo estava saindo do exílio, né, ali de novo para sua terra, e que eles iam cantando esses cânticos, esses hinos. E também que eles cantavam, né, quando eles estavam indo para as festas, né, aquelas tradicionais festas que aconteciam em Jerusalém. Então se reuniam aquelas caravanas e pelo caminho eles iam cantando. Então fala de emoções, fala de situações que eles passaram e fala também dessa esperança, desse desejo para o futuro, fala de promessas. Então é muito bom. Não sei se você, quando você faz uma viagem, você gosta de ir cantando pelo caminho, né? Parece que é a primeira coisa que a gente vai fazer uma viagem, a gente já seleciona ali algumas músicas, né, que a gente vai cantando pelo caminho. Parece que até a viagem fica mais leve, mais divertida, né, quando a gente está cantando. E eles tinham essa prática, né, de cantar. Então, a gente está lendo ali como um texto, mas a gente tem que lembrar que eram canções. Daí, como eu coloquei ali que são cânticos, né, conhecidos como Cântico dos Degraus, eu coloquei 3 degraus para a gente ir avançando nessa perspectiva. Então, o primeiro degrau eu chamei de sentimento ou sentimentos. O segundo degrau de atitudes. E o terceiro degrau de recompensas. Quando a gente fala essa palavra recompensas, principalmente para as crianças, é uma coisa que elas gostam muito, né? A gente faz um desafio, se a gente mostra que vai ter uma recompensa, parece que se torna mais prazeroso, mais desafiador. E esse salmo, ele mostra também as recompensas, as promessas que Deus dá. Então, vamos para o primeiro degrau? Degrau do sentimento. Opa, já passei um degrau aqui. Degrau do sentimento. Então, qual é esse sentimento? Ali no versículo 1,
como eu já li, diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. O que é temer ao Senhor? Né? Temer, o significado lógico e simples e básico dessa palavra significa ter medo. Em relação a Deus, não é um medo que nos paralise, não é um medo que deixa a gente sem fazer nada. É um medo que seria, assim, um sentimento profundo de reverência por Deus. Um desejo tão intenso de agradar a Deus, um desejo tão intenso de fazer a vontade de Deus, de cumprir aquilo que Deus determina, que ele gera um temor da gente desagradar a Deus. Né? E esse é o sentimento que a gente deve ter. E esse sentimento, diferente do medo do mundo, né, que paralisa a gente, ele produz outro sentimento que é muito bom, que é de felicidade. Muitas vezes as pessoas associam, né, o medo a... Nossa, a pessoa vive com medo, a pessoa vive infeliz, a pessoa fica paralisada pelo medo. E não. Esse temor de Deus, ele produz uma felicidade, ele produz uma alegria, ele produz um contentamento. Como eu falei para você, no Salmo ali está dizendo, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. A gente sabe que bem-aventurado é a pessoa que é mais do que feliz, a pessoa que está regozijando de felicidade. Então a pessoa que teme ao Senhor, ela tem também juntamente este sentimento de alegria, de contentamento, de felicidade. Então, é muito bom temer ao Senhor, né? Ele é um passo inicial, é um sentimento inicial que surge no nosso coração. Mas será que a nossa vida com Deus se resume somente a sentimentos? A gente fica ali só no campo dos sentimentos, eu estou sentindo, não estou sentindo, porque o sentimento ele varia muito. Não. Esse sentimento, a gente vai ver na sequência, no próprio versículo, ele não deixa ali para o próximo, né? Ele deixa dentro do mesmo versículo que esse sentimento de profunda reverência a Deus, de temor de Deus, ele tem que nos levar a uma atitude. E a atitude é, ponto número 2, andar nos seus caminhos. Então eu não fico lá só no campo do sentimento, eu sinto. Tem pessoas que têm o temor de Deus e se afastam de Deus. Esse não é o temor correto. O temor correto é aquele temor que me leva a andar no caminho do Senhor. O que é andar no caminho do Senhor? É obedecer a palavra de Deus. É andar na direção que Ele nos dá. Isso é o temor de Deus. É essa atitude que Deus deseja dos filhos dele. Porque a Bíblia fala sobre os demônios, por exemplo, que eles creem e tremem diante da presença de Deus. Então eles também têm medo de Deus. Eles também têm essa reverência. A gente vê algum demônio fazendo alguma irreverência diante de Jesus? Não, eles ficam ali, eles se sujeitam também a Deus, mas naquele momento. Mas eles não andam, na continuidade eles não obedecem a Deus, eles não fazem a vontade de Deus. Então a atitude que Deus quer é que esse sentimento de profunda reverência que a gente tem por Deus, produza isso. Deus, eu vou andar no teu caminho. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Na Bíblia King James ele fala aquele que busca fazer a vontade de Deus, aquele que se esforça por cumprir a lei, o mandamento de Deus. Então essa pessoa tem essa atitude em relação a Deus. Então a gente já tem duas coisas. Primeira coisa é o sentimento. A segunda coisa são as atitudes de andar nos caminhos, Cada vez Deus vai, A Bíblia fala que Jesus é o caminho, mas os caminhos podem ser também traduzidos pelos decretos de Deus, as leis de Deus. Então são essas atitudes que a gente precisa tomar a nível de obediência, à palavra de Deus, a tudo aquilo que o Senhor nos manda. E essas atitudes, elas nos levam a ter recompensas que vão ser retratadas ao longo do versículo, do capítulo ali, Então, como ponto de número 3, as recompensas. Então, dentro desse ponto recompensas, eu anotei 3 recompensas ali, pessoais, 3 recompensas pessoais. Qual que é a primeira? Do trabalho de tuas mãos comerás. Então, a gente vai ter um trabalho que vai produzir aquilo que nós precisamos para suprir as nossas necessidades. Porque a gente vai comer do quê? Do trabalho das nossas mãos. Então, não é óbvio, Não fica óbvio que uma pessoa trabalhe e receba a recompensa, daquilo, No caso, por exemplo, eu posso plantar uma árvore e não comer daquela árvore, Mas o Senhor, Ele dá isso como recompensa. Você vai plantar e você vai colher. Porque vai ser do próprio trabalho das tuas mãos que você vai comer.
segundo ponto ali de recompensa pessoal. Feliz serás. Mais uma vez, né, a felicidade aqui como uma recompensa da parte do Senhor e uma recompensa pessoal. E aqui, no terceiro ponto, diz assim, e tudo te irá bem. Quem que não quer ter essas recompensas, né? Você vai comer do fruto do seu trabalho, você vai ser feliz e tudo vai dar certo. Você vai ser, em outras traduções diz, próspero. Quem não quer ser próspero? Quem não quer ser abençoado? Quem não quer que as coisas que você coloca a mão para fazer produzam coisas boas? E essas coisas boas você mesmo vai colher. Tudo aquilo que você faz de bom, você mesmo vai colher de bom. Mas essas recompensas, elas não são só pessoais. São recompensas que a gente vai colocar como recompensas conjugais. Será que é possível a gente ter recompensas conjugais também? No Salmo 128, no verso 3, na parte A, fala assim: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Eu gostei muito dessa parte que eu li na Almeida Revista Atualizada, quando ele fala no interior da tua casa. Hoje em dia que a gente está num mundo que vive muito de aparências, num mundo que vive muito de redes sociais, a gente vê que as pessoas são felizes fora, né, das suas casas, né? Olha para um casal ali a foto, nossa, como são apaixonados. E às vezes a gente vai ver lá no profundo, não é. No interior da casa não é. É só ali aquela aparência. Mas o Senhor promete uma recompensa que a esposa, ela vai frutificar, ela vai ser como a videira frutífera no interior da sua casa, dentro do seu lar. Então é algo tremendo a gente saber que há uma felicidade que o Senhor promete conjugal para dentro do lar. E não é em vão que o Senhor fala e compara essa esposa como a videira frutífera. Videira para o judeu é algo tremendo, né? É algo que simboliza a prosperidade, é algo que simboliza o suprimento das suas necessidades. E a videira no Novo Testamento é a árvore com que Jesus se comparou. Em João capítulo 15 ele fala, eu sou a videira verdadeira. E nós somos o quê? Os ramos. Então, quando a mulher, quando a esposa, ela permanece no Senhor, ela frutifica. Ela transparece o fruto no interior da sua casa. Então, é mais uma manifestação da parte de Deus nos comparar, né, como esposas, como mulheres a videiras. Né? Quando a gente permanece no Senhor, a gente vai sim frutificar, a gente vai sim produzir coisas boas. Né? E os frutos a gente pode ter variados, né? Em Gálatas fala, né, sobre o fruto do Espírito Santo, né? O fruto não é só produzir coisas e coisas, né? Mas a gente aplicando também para o fruto do Espírito, né? Que no interior da nossa casa nós vamos ter paz, nós vamos ter amor, que no interior da nossa casa a gente vai fazer o bem. Então são muitos frutos que a gente pode produzir estando no Senhor. Amém? E aí, para por aí a recompensa do Senhor? Não, ela vai além. Ela vai até os filhos. E ali nos filhos, eu coloquei ali, teus filhos, como brotos de oliveira ao redor de tua mesa, que seria a parte B do versículo 3. E essa parte eu coloquei ali, essa tradução da Bíblia King James. Porque, olha só que diferente, né? Ele podia falar bem assim, então o filho é o fruto, o filho poderia ser o fruto da videira. Por que ele pega e muda e ele fala assim, vai ser como o broto da oliveira, e pega outra árvore, né? Teu filho vai ser como o fruto, podia falar, ele veio da mulher, então ele vai ser o fruto da videira. Mas não, ele pega outro símbolo que também é precioso aos olhos dos judeus, que é a oliveira. E aí eu fui pesquisar sobre o broto, né? Eu falei, Senhor, o que é esse tal broto da oliveira, né? E aí eu peguei uma imagem ali, passei várias. Então eu peguei essa imagem na internet. Isso dali é o broto da oliveira. O que acontece? A videira, né? Vamos imaginar, a mulher é a videira e a videira também indica a longevidade e tal. Só que chega um momento que a mulher, ela vai fazer o quê? Ela vai se desgastar para alimentar o broto, né? Então, em vez dela ficar ela produzindo, o que ela vai fazer? Ela vai doar aquilo que ela tem para que os filhos produzam.
Então, esse broto da oliveira é o quê? Chega um momento que a oliveira, ela deixa de produzir o fruto para produzir o broto. Então, o broto, uma hora ele vai se tornar uma árvore, né? Então, ele vai passar a produzir. Então, a gente começa a se doar para os filhos, para a próxima geração, e eles vão começar a produzir também. Então, olha que bênção que Deus dá para nós, né, de a gente se doar ainda para que outros produzam. Então, a gente um dia vai morrer, a gente um dia vai perecer, mas o fruto vai continuar, né? Os filhos vão continuar, pensando e aplicando para nós, né? A nossa missão um dia aqui na Terra vai acabar, de cada um de nós. Mas se nós permanecermos no Senhor, frutificando no Senhor, um dia aquilo que vem a partir de nós vai continuar produzindo, vai continuar trazendo essa recompensa, né? Então, e aí ele vai para o versículo 4, ele fala assim, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Como não dizer que esse homem que começou ali temendo a Deus, buscando andar nos caminhos dele, né, vendo ali a sua esposa como alguém que produz, vendo seus filhos produzindo, como esse homem não vai ser abençoado, né? E uma coisa que eu esqueci até de comentar a respeito disso, porque ele coloca ali ao redor, né? E ali, da parte do broto, eu falei, ele vai saindo ao redor daquela copa, daquela árvore, né? E na nossa casa, né? Ele fala ao redor da mesa, né? Então, os filhos continuam produzindo, continuam fazendo a vontade de Deus, andando nos caminhos do Senhor, aprenderam com os pais a temer a Deus, e eles vão dar frutos. Então, quando a gente olha para esse homem, a gente fala, esse homem é abençoado, esse lar é abençoado, né? E ali no versículo 5, tem uma parte muito tremenda também, que fala assim, que o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Então, desde Sião até que a gente veja essa parte da prosperidade. Pensando um pouco na questão do exílio, né, como eles queriam, né, a gente vê ali a reconstrução ali do templo, como eles queriam ver a prosperidade do povo deles, né? Mas a gente pode aplicar para nós. E eu achei tremendo o que a Bíblia King James traz como comentário sobre esse versículo, para de uma forma bem prática a gente aplicar para as nossas vidas. Nesse versículo diz assim, o comentário: a expressão desde Sião pode ser interpretada como desde o lugar onde se erguia o templo central em Jerusalém, desde o lugar onde Jesus foi crucificado em nosso lugar, como sacrifício vicário, único, suficiente e eterno, desde a morada celestial do Senhor. Então, o que eu poderia falar? Desde quando que eu sou abençoada, né? Desde quando eu conheci Jesus, desde quando eu vi o sacrifício de Jesus lá na cruz, desde que eu larguei mão da minha própria vida, de andar no meu próprio caminho, de fazer a minha própria vontade, eu passei a temer o Senhor. Então, desde aquele momento que eu tive encontro com o Senhor Jesus, eu fui abençoado, você foi abençoado. E o Senhor, quando você anda nesse caminho e está temendo ao Senhor, Ele vai te dar condição para que você veja essa prosperidade. O que a gente poderia falar dessa nossa caminhada desde quando a gente conheceu o Senhor? Do quanto o Senhor nos abençoou, né, ao longo dessa caminhada, do quanto o Senhor nos livrou, do quanto o Senhor fez maravilhas na nossa vida. E o Senhor permite que a gente veja isso, que a gente enxergue isso, né? Então, durante os dias da nossa vida, a gente vai ver essas bênçãos do Senhor. E a gente vai voltar em louvor e adoração e cântico a Deus, porque Deus é tremendo. E ali, como parte final, ele vai falar assim: e veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Então, ver as futuras gerações. Que bênção é! A gente pode pensar isso só no campo natural, né? Ali, os filhos dos meus filhos seriam os meus netos, né? No caso, é uma bênção. Mas não só isso, mas ver o fruto da obra, né? A gente também tem filhos espirituais que o Senhor nos dá. E a gente vê eles frutificando cada vez que a gente semeia a palavra de Deus. A gente vê aquela pessoa andando nos caminhos de Deus e a gente vê que aquela pessoa está levando outras pessoas a Cristo também. Nós somos abençoados. Então Deus vai fazer com que os nossos olhos contemplem que o nosso trabalho não pare em nós, né? Mas dos filhos e nos filhos
dos filhos. E Ele ainda vai permitir que a gente veja, a gente ora, né, sobre a paz, sobre Israel, a paz sobre o povo de Deus, e o Senhor vai permitir que a gente veja. Que bênção maior que essa? Eu não conheço, né? Então é possível sim ter felicidade no lar, é possível sim a gente ser uma pessoa que produz frutos bons para a glória de Deus. E é maravilhoso essa vida em Deus. E ela começa desde quando? Desde quando a gente entregou a nossa vida para Jesus. Então eu queria convidar você a orar. E antes eu queria convidar você a decorar esses 3 passos aí, o Cântico dos Degraus, né? A gente ensina as crianças as 3 palavrinhas só. E eu vou ensinar para vocês os 3 cânticos dos degraus aqui. Então, o primeiro é o quê? O sentimento ou sentimentos, né? Então, a gente é corpo, alma e espírito, a gente tem as nossas emoções e essas emoções têm que ser canalizadas para Deus também, né? Deus nos deu os sentimentos. Mas, para só no sentimento, o que mais que tem que ter? Atitudes. E as atitudes levam a gente ao quê? A recompensas, que a gente pode chamar de bênçãos também. Quem quer as recompensas, as bênçãos do Senhor? Levante a mão. Eu, né? Também quero muito. Então, vamos orar pedindo para Deus que Ele gere em nós cada dia mais o temor do Senhor. Ele é o princípio da sabedoria, mas Ele é o começo. Ele não é o fim, né? Eu só temo a Deus. Não, Ele é o começo. Mas a gente quer avançar, né? A gente quer ter atitudes e assim, naturalmente, a gente vai ser abençoado, recompensado pelo próprio Deus. Amém? Pai, nós te louvamos pela tua palavra, ela é tão rica, tão próspera, Senhor. Quantas coisas o Senhor tem a nos ensinar, Senhor, através da tua palavra, Deus. Continua, Senhor, ministrando ao nosso coração, Deus. Continua gerando o temor do Senhor. Pai, que a gente nunca saia dessa posição de temor, de reverência, Senhor. Profunda reverência ao Senhor, por quem o Senhor é. Nos permite, Deus, ver os teus atributos para que a gente possa contemplar, Senhor, ali, até como o profeta Isaías contemplou, Senhor, ali naquele temor. Ai de mim, Senhor. Nos leva, Senhor, a ver essa tua glória, tua majestade, para que a gente te tema e para que isso gerar atitudes em nós, Senhor. Atitudes de submissão, atitudes de temer ao Senhor, de desejar andar nos teus caminhos, Senhor, de desejar abandonar tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que é prática do velho homem, Senhor, e andar contigo, Pai, em novidade de vida, Deus. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, as nossas famílias, as nossas casas, os nossos lares. Temos visto, Senhor, que no tempo presente, quanto o inimigo tem investido contra as famílias, Pai, destruindo, desconfigurando, desestruturando, mas nós sabemos que o Senhor tem um padrão para a família, Senhor, e um padrão que é abençoado. Ajuda-nos, Senhor, a nos submeter a esse padrão, Senhor, em nome de Jesus, para que a nossa família seja abençoada, para que a nossa família também te tema, Senhor, para que a tua presença, Deus, produza todas essas bênçãos e recompensas no nosso meio, Senhor, e que o Senhor continue frutificando nas nossas vidas e das futuras gerações, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.